Uma enorme fortaleza de combate no meio do mar é avistada pelo grupo de heróis. Dentro da fortaleza, os heróis se deparam com criaturas robóticas gigantes, prontas para atacá-los. O grupo fica apavorado com as criaturas, que são 80% imunes a ataques mágicos e físicos, e já eliminaram 5 mercenários de classe S. Nosso herói frio e calculista diz ao grupo para se acalmar e conjura um círculo mágico de nível calamidade no céu. Com o círculo mágico, ele faz chover moedas de ouro sobre os inimigos. Com a chuva de moedas, os inimigos param de atacar. O herói explica que o chefe gastou 5.000 moedas em um livro que continha as fraquezas das criaturas. Uma dessas fraquezas era a sede por ouro. Enquanto o grupo tivesse ouro, poderia distraí-las. Uma das heroínas aponta que o chão está coberto por um líquido corrosivo que está dissolvendo milhões de moedas de ouro. Emma comenta que essa quantia não chega a 1% da fortuna do chefe. Então, o chefe remove uma capa que estava usando e revela sua armadura lendária, cada peça valendo milhões de ouro. Ele saca sua espingarda arcana e, com um tom de superioridade, diz: "Com dinheiro, eu posso fazer o que quiser." Um flashback mostra Emma, uma das heroínas do grupo, há 2 anos. Depois de viajar por 7 anos, Emma chega ao local para invocar os heróis do povo, chamado de A Fonte Sagrada. Emma começa a revirar sua mochila, procurando os itens necessários para a invocação: um chifre dourado, uma caveira e uma lágrima de dragão. Ela coloca os itens em frente à fonte e começa a rezar ao grande herói da coragem. Ao mesmo tempo, é mostrada a sede do grupo G. Uma assistente informa ao chefe que ele agora é a segunda pessoa mais rica do mundo, perdendo apenas para Musk. O chefe diz que precisa superar Musk o mais rápido possível para que ele se junte ao grupo G. A assistente se aproxima do chefe e começa a sussurrar, mencionando que trabalhou horas extras por muitos meses. Ela se aproxima ainda mais e começa a seduzi-lo. Nesse momento, o chefe apenas pergunta se ela terminou seu trabalho. Ela responde que não, e o chefe demonstra irritação, dizendo que o salário que paga é para que ela seja uma assistente competente. Ele entrega uma pilha de documentos à assistente e exige que todos sejam entregues ainda hoje, exigindo horas extras imediatamente. A assistente pensa consigo mesma que se arrepende de ter flertado com o chefe, que só se importa com dinheiro. No escritório, o chefe se levanta e diz que, neste mundo, tudo tem um preço, e a arma mais poderosa é o dinheiro. Ele afirma que precisa se tornar a pessoa mais poderosa. Nesse exato momento, ele é invocado na fonte sagrada, sem roupas. As pessoas na praça ao redor da fonte começam a rir da falta de roupas do chefe. A mulher que o invocou diz que finalmente conseguiu. O chefe arrasta a mulher para um beco e começa a interrogá-la, perguntando quem ela é, onde ele está e por que apareceu ali. Envergonhada, a mulher pede que ele se vista e fale devagar. O chefe se recusa, repetindo que ganha $300.000 por segundo e dá à mulher apenas 5 segundos para explicar a situação. A mulher rapidamente começa a contar uma lenda sobre um desastre iminente naquele mundo e que 5 heróis de diferentes mundos seriam invocados para salvá-lo. Por enquanto, o chefe se recusa a fazer parte disso e a mulher não entende, dizendo que ele está destinado a ser um herói. Preocupado com sua empresa, o chefe diz que não tem tempo para jogar um jogo de salvar o mundo e pede para ser enviado de volta ao seu mundo. A mulher explica que no ritual de invocação não é possível enviar ninguém de volta. Essa situação faz o chefe perder a paciência e ele escala uma torre com a intenção de pular, após perceber que perderá sua empresa e toda a sua fortuna. A mulher rapidamente escala a torre e o impede, abraçando-o por trás. O estômago do chefe ronca de fome e a mulher, ouvindo isso, oferece a ele um saquinho de comida com um sorriso, dizendo para ele não perder a esperança. Vendo esse gesto, o chefe se lembra de sua irmã mais nova, que o encorajava a nunca desistir. Depois disso, ele se acalma e diz que faz tempo que não enfrenta uma dificuldade como essa. O chefe então pega a comida e pede à mulher que explique sobre o mundo e os heróis enquanto ele come. Mas, ao morder o pão, ele percebe que está duro como uma pedra e grita de dor, fazendo com que toda a cidade ouça. Ele pergunta à mulher se ela lhe deu uma pedra para comer, mas ela explica que é um pão guardado há muito tempo e que precisa ser lambido primeiro. Ela então começa a lamber o pão na mão do chefe, mas lambê-lo não adianta nada, pois o chefe ainda não consegue comer. Ele pergunta à mulher se ela tem outra comida, mas aquele era o último pão que ela tinha, e ela havia jejuado por 5 dias para guardá-lo exclusivamente para ele. Em seguida, o chefe, furioso, questiona a mulher, perguntando se ela realmente passou 5 dias sem comer por causa daquele pão cozido no vapor, que parece uma pedra. Surpreso,
O chefe percebe que a mulher é tão pobre que não consegue nem se alimentar direito. Ele então pergunta se a mulher não recebe nada da ordem. Confusa, a mulher pergunta por que receberia dinheiro da ordem. O chefe explica que, como ela invocou um herói, deveria haver algum tipo de relação entre ela e a ordem. É explicado então que a ordem apenas ensina sobre salvar o mundo e que isso não é considerado um trabalho, mas sim uma missão sagrada. Furioso, o chefe diz que é completamente irracional tê-lo convocado para ajudar a salvar o mundo sem pagamento, sem comida e sem roupas. Com um sorriso tímido, a mulher diz que preparou um presente sagrado exclusivamente para o herói da virtude. Ela então puxa e apresenta uma espada poderosa ao rei da virtude. O chefe fica surpreso que uma espada desse calibre seja dada pela ordem, que não fornece nem comida nem roupas. Olhando mais de perto, o chefe percebe runas esculpidas na espada, cobrindo todo o seu corpo com um design sofisticado. A mulher explica que, de acordo com os registros, se o portador ajudar 100 pessoas sem motivos egoístas, ele receberá a aprovação do Rei da Espada da Virtude. O chefe, sentindo-se animado, pergunta à mulher se ele é o dono da espada, já que ela é exclusiva para os heróis da virtude. A mulher confirma e pensa consigo mesma que nenhum homem consegue resistir à beleza de uma arma refinada. Logo em seguida, o chefe vai a uma loja para descobrir quanto vale a espada que acabou de receber. Chorando desesperadamente, a garota se agarra ao braço do herói, perguntando o que ele está fazendo. O herói explica que, como a espada agora é dele, ele pode fazer o que quiser com ela. Ele decide que, na situação atual, o dinheiro é mais útil do que a espada. Ainda chorando, a garota argumenta, dizendo que a espada é lendária e tem uma história que abrange milhares de anos. Após descobrir que a espada é lendária, o herói astuto USA esse fato para aumentar o preço de venda com o comerciante, pedindo que ele a analise cuidadosamente. O comerciante então percebe que a textura e a qualidade são excelentes e que a espada deve valer mais de 500 moedas de ouro. No entanto, ele suspeita que o herói possa tê-la roubado e planeja se aproveitar da situação para lucrar. O comerciante diz ao herói que a forja da espada é boa, mas a qualidade da textura e os materiais usados não são de alto nível. Dizendo isso, ele oferece 200 moedas de ouro pela espada, alegando que é para evitar prejuízo. Com uma expressão frustrada, o herói puxa a garota e eles deixam a loja. A garota pergunta se o herói finalmente reconheceu que a espada não deveria ser vendida, e o herói responde que o comerciante era um vigarista. Usando suas habilidades de negociação, o herói diz que métodos convencionais não devem ser usados para lidar com trapaceiros e conta até 3. Nesse momento, o comerciante desesperado os chama de volta para negociar, dizendo que não é um golpista. Em seus pensamentos, o herói admite que não sabe o valor material da espada, mas entende que recusar a primeira oferta é a maneira certa de criar espaço para um preço mais alto. O comerciante então se desculpa e leva os dois para uma sala nos fundos, servindo comida e pedindo que conversem com mais calma. A garota fica surpresa com a comida na mesa e pergunta se é de graça, já que não come há 5 dias. Tentando se redimir, o comerciante pergunta o nome do herói, mas nosso herói diz que não quer perder tempo com pessoas não profissionais e pede para falar com o gerente. Com um tom nervoso, o comerciante pede que eles se sentem e esperem pelo gerente. O herói então cria pressão psicológica, forçando a substituição do negociador e expandindo a faixa de preço. O herói percebe que a garota está hesitante em comer a comida na mesa e pergunta por que ela não está comendo, já que não come há 5 dias. A garota oferece a comida ao herói, dizendo que ela comerá o pão de pedra que tinha no bolso. Fazendo uma suposição, o herói diz que ela não quer comer, porque se sentiria culpada, pensando que a comida foi obtida vendendo a espada.
Com um olhar triste, a garota pergunta se eles realmente precisam vender a espada sagrada. O herói então diz que, como herói, ele deve agir de acordo com a situação atual, em vez de seguir o livro sagrado. Comovida por suas palavras, a garota finalmente aceita. Com um sorriso no rosto, o herói diz à garota que vender a espada é algo temporário e que no futuro ele a recuperará. Ele também pede, de forma carinhosa, que ela acredite nele e continue a jornada com ele para superar as dificuldades. Estendendo a mão, o herói pergunta se ela concorda. Com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto, a garota pega a mão do herói e diz que aceita. Logo em seguida, o herói se vira com uma expressão maliciosa, sugerindo que manipulou a garota com suas palavras. O herói então pede à garota que o ajude a cooperar quando o gerente chegar. Enquanto a porta da sala se abre, o herói assume que o gerente é um homem mais velho, já que ele prefere negociar com pessoas mais experientes. No entanto, quando a porta se abre, eles veem que, na verdade, o gerente é uma garota fofa, com cabelo rosa, olhos de coelha, orelhas de coelho e uma saia. Com uma voz muito tímida, a gerente pergunta se foi aquele cavalheiro que veio negociar o preço da espada. Surpreso com a aparência da gerente, o herói cospe todo o café que estava bebendo e pergunta se ela é realmente a gerente e não um mascote de coelho. A garota, por sua vez, acha a gerente muito fofa e pula na frente dela, agarrando suas orelhas de coelho. Em resposta, a gerente reage timidamente, mas, curtindo a atenção, diz para não tocarem em suas orelhas. O herói rapidamente puxa a garota de volta e diz que é desrespeitoso e rude mexer nas orelhas de alguém do nada. A garota se desculpa, dizendo que não conseguiu resistir ao ver orelhas tão fofas. Com uma expressão tímida, a gerente diz que está tudo bem, pensando consigo mesma que pelo menos o humano ainda parece normal. Aproximando-se da gerente, o herói dá um exemplo, perguntando gentilmente se pode ver as orelhas dela. A gerente fica surpresa, pensando que o herói pode ser ainda mais pervertido. Já sentados na sala, o herói se desculpa, dizendo que estava apenas fazendo uma piada para descontrair o ambiente. Ele então pede permissão para se apresentar. O herói inventa uma história, apresentando-se como Gordon G. Parwood Jr., um aristocrata rico e muito malvado. Esse nobre viveu uma vida de extravagância, mas faleceu devido a uma doença. Após a morte do nobre, o herói herdou sua posição e toda a sua fortuna, vivendo uma vida de luxo. Depois de algum tempo, ele encontrou uma luz guia que libertou sua alma das trevas. Essa luz se chamava Emma, que lhe ensinou a ser gentil e que o materialismo não tem valor. Nos últimos 5 anos, ele deixou seus negócios e família para ser gentil e ajudar os pobres, gastando toda a sua fortuna. Ele aponta para a garota e diz que ela lhe ensinou tudo sobre amor e bondade, ajudando-o a recuperar sua consciência. O comerciante acha que há algo estranho na história do herói e pergunta se ele está vendendo a espada para ajudar seu povo. O herói confirma, dizendo que há muitas pessoas na cidade com problemas e que ele quer ajudá-las. Em lágrimas, a gerente acredita no herói e diz que ele é incrível. Ela se apresenta com um sorriso, como Daka, uma coelha de pedra e gerente da loja. Logo em seguida, o herói pede a Daka que avalie honestamente a espada, que foi deixada como um tesouro de família. Daka pega a espada em suas mãos, cheira e morde para analisar sua qualidade. Ela então diz que o preço justo seria 1000 moedas de ouro, mas, se o herói não estiver satisfeito, ela oferece 5000 moedas de ouro pela espada. Emma diz que a espada é realmente uma arma sagrada, exclusiva do herói da virtude, mas o comerciante ainda duvida, dizendo que é feita de aço negro. Antes de tudo isso, o herói já havia pesquisado o nível de renda da cidade e concluído que uma moeda de ouro pode alimentar uma pessoa por 60 dias. O comerciante diz à gerente que ele só tem 5.300 moedas de ouro no cofre, mas Daka pede que ele confie nela. O herói pensa consigo mesmo que agora pode aumentar o preço da espada, já que eles já mostraram suas cartas. Usando sua habilidade de manipulação, o herói diz que pensou que Daka entenderia seu desejo de fazer uma boa ação e daria uma avaliação honesta, mas que ele estava enganado. Irritado, o comerciante diz que o herói ultrapassou os limites e que a gerente nunca teria problemas para detectar metais, pois ela é uma demiurgo. O herói então diz que a espada pertence ao Rei da Virtude e não é apenas um pedaço de metal comum, mas uma arma lendária com poder extraordinário. Portanto, o poder contido na espada vale pelo menos 20.000 moedas de ouro. Emma fica surpresa com o valor, mas não diz nada. O comerciante fica ainda mais irritado e ameaça expulsá-lo da loja. Rapidamente, a gerente intervém e entrega um cheque de 20.000 moedas de ouro ao herói. O herói reflete sobre o valor real da espada
devido aos gestos da gerente, Daka. No entanto, com medo de sair de mãos vazias, ele permanece em silêncio. Ele conclui que se pressionar demais os comerciantes, isso pode causar problemas. Com seu conhecimento, ele afirma que aquela é a única loja de penhores da cidade. Com um sorriso no rosto, o herói decide que a negociação está concluída e diz à gerente que parece que ela compartilha o mesmo desejo de ajudar os pobres. Ele se inclina diante da gerente para agradecê-la por se importar com os necessitados da cidade e ela lhe entrega 5.000 moedas de ouro em um saco. A gerente pede que o herói conte o dinheiro, mas ele diz que não é necessário, agradece e deixa a loja. Depois de caminhar um pouco, Emma e o herói param em um hotel muito luxuoso, que parece custar uma fortuna. O herói então diz, com sarcasmo, que naquele hotel não há uma equipe de recepção adequada para atendê-lo após uma espera tão longa. Uma mulher alta de cabelos vermelhos aparece e diz que o Jade Palace é o hotel mais luxuoso da região, em um raio de 1.000 milhas. Portanto, ela afirma que não atendem civis e ordena que os guardas os expulsem. Com um tom de superioridade, o herói diz que queria falar com ela de uma pessoa comum para outra, mas vendo seu desdém, ele terá que mudar de abordagem. Ele então anuncia que é um nobre e, de repente, vários atendentes aparecem, carregando roupas e um guarda-roupa portátil. Os atendentes começam a trocar as roupas de Emma e do herói dentro do camarim, mas Emma não entende e entra em pânico, pedindo que não tirem suas roupas. O herói, então, diz a Emma para não se preocupar, pois tudo está indo de acordo com seu plano, enquanto a proprietária e os guardas permanecem confusos. Após uma hora dentro do camarim, Emma e o herói emergem vestindo trajes luxuosos, dignos de um verdadeiro nobre. A proprietária reconhece os atendentes e diz que aquele é o serviço especial High Flower Tapestry. Ainda confusa, a proprietária de cabelos vermelhos se pergunta como um serviço tão luxuoso poderia ser contratado por um homem de seu status. O herói diz que além de pagar 2.500 moedas de ouro, ele também deixou uma gorjeta de 3 moedas de ouro para o atendente como bônus. Curvando-se diante do herói, o atendente diz que é uma honra servi-lo e que podem ser contatados caso haja qualquer insatisfação. Dizendo que está cansado, o herói os dispensa. A proprietária de cabelos vermelhos então se aproxima do herói, agarrando seu braço e dizendo que foi muito cega antes, pedindo que ele não fique bravo com ela. Agradecendo pelo elogio, o herói exige que, em seus braços, ele receba o melhor quarto e o melhor banheiro do hotel. Rindo, a proprietária responde que ela mesma lhe mostrará o quarto. O herói chama a atenção de Emma, que parece estar sonhando acordada com o quão caras as roupas devem ter sido. Emma e o herói então chegam ao que parece ser o quarto mais caro do hotel, inteiramente coberto de ouro e mobiliado com móveis brancos. Emma pula na cama, dizendo que é linda e macia como algodão. Relaxando deitada na cama, Emma diz que é como deitar em uma nuvem. O herói, então, comenta que aquela cama não é nada comparada ao seu antigo colchão de molas e pergunta a Emma onde ela costumava dormir. Emma, então, relembra como passava as noites no estábulo de alguém, no chiqueiro de porcos. Ainda relembrando seu passado, Emma diz que muitas vezes teve o infortúnio de dormir à beira da estrada, olhando para o céu estrelado. Ao ouvir as palavras de Emma, o herói relembra seu próprio passado doloroso com Xiai, sua irmã mais nova. Eles viviam em um barraco sem qualquer isolamento, completamente expostos aos elementos. O herói se lembra de ter prometido ganhar muito dinheiro para construir uma casa gigante apenas para sua irmãzinha. Xiai então diz que, se a casa fosse grande demais para ela, seu irmão teria que dormir ao seu lado para que ela não se sentisse sozinha. De volta ao presente, Emma diz que o herói é muito diferente do que ela imaginava sobre o herói da virtude, mas ainda assim acha que ele é um bom homem. O herói então diz, com um rosto sério, que há apenas uma maneira de salvar o mundo e as pessoas que você ama: dinheiro. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo bater 1.000 visualizações, eu faço a continuação.